STF suspende as ações contra as companhias aéreas. O que muda para você, consumidor? O que muda para nós? Você já imaginou entrar com uma ação? Você tem alguma ação contra alguma companhia aérea? Atraso de voo, cancelamento, prejuízo, humilhação. E descobrir que tudo isso foi congelado com essa decisão de ontem. Nós vamos falar um pouco sobre essa decisão. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal ontem decidiu, por uma decisão do ministro Dias Toffoli, suspender todos os processos contra as companhias aéreas. Eu tenho processo contra a companhia aérea. Inclusive, já estava com sentença judicial proferida. Houve recurso da companhia aérea. E o que aconteceu no meu caso? Especificamente, eu preciso que você entenda e fique comigo aqui até o final o que está acontecendo por trás dessas litigâncias, dessas decisões envolvendo companhias aéreas. Você já deve ter ouvido falar muita coisa sobre a quantidade de ações que foram mapeadas contra as companhias aéreas, escritórios de advocacia especializados especificamente entrar com essas ações contra companhias aéreas. Estamos falando, aqui no Brasil, de mais de 400 mil ações. Uma judicialização 5.000 vezes maior do que dos Estados Unidos, que possui uma malha aérea 3 vezes maior do que a nossa. Isso foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal como uma situação de litigância predatória. Então, o STF está julgando um agravo em recurso extraordinário, que é o recurso 1.560.244 do Rio de Janeiro. Ele envolve, esse agravo, ele é da empresa Azul Linhas Aéreas. E qual a discussão base? O que se aplica é o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa é a discussão. Isso gerou um tema dentro do STF, que é o tema 1417, um tema de repercussão geral, e essa divergência está trazendo decisões conflitantes pelos juízes no Brasil inteiro. E essas diferenças tratam situações iguais de forma diferente. Você já entrou com alguma ação contra alguma empresa aérea? Ganhou ou perdeu? As pessoas pensam que é simples, que se ganha fácil. Não é tão simples. Existem estratégias sobre isso daí. E essa situação, houve um aumento gigantesco, explosivo de ações contra as empresas aéreas. Dá um processo para cada 227 passageiros no Brasil. Nos Estados Unidos, dá um processo para cada 1,2 milhões de passageiros. A diferença ela é muito grande. E nisso, o que se foi sinalizado? As empresas aéreas mapearam uma litigância predatória sobre isso. Há apps, abutres que eles chamam, estimulando ações em massa. Então, esses apps, ao detectar um atraso num voo, ao detectar uma falha, uma troca de aeronave, numa determinada situação, já verifica quem são os passageiros que estão envolvidos e eles já começam a receber notificações para ingressar com ação contra aquela companhia aérea. Isso é o que foi estudado, isso é o que foi trazido. E a decisão do ministro Dias Toffoli, ela se baseou no artigo 1035, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, onde diz que o relator pode suspender nacionalmente essas ações até o STF decidir sobre o mérito do caso. Então, o STF, nesse caso, reconhece a repercussão geral do caso, reconhece uma repercussão geral, e nisso, a decisão do ministro Dias Toffoli avaliou que há uma litigância predatória nesses casos, há decisões conflitantes entre juízes que concedem, tribunais que mantêm a concessão, juízes que negam, tribunais que mantêm a concessão do mesmo modo, do mesmo jeito. Eu tenho uma situação que eu coloco aqui para você nessa live parecida. Nós ingressamos com uma ação aqui no TJDFT em Brasília
e perdemos essa ação. Os fatos, o mesmo fato. Ingressamos também com a ação, porque a passageira morava no Paraná, Santa Catarina, os fatos eram o mesmo, o voo era o mesmo, a situação era a mesma. Ingressamos com a ação no TJ Paraná, deu ganho de causa. Essa é a situação conflitante que o ministro entendeu que vale a pena, sim, suspender. Há também a questão do impacto econômico. O que tem por trás, o que há nessa situação? E uma falta de previsibilidade. E essa suspensão dessas ações, ela vale para as ações em andamento, para as ações em fase recursal, para processos que estão prestes a ser conclusos, né, para ser sentenciados. Então, vale para o consumidor e também para as companhias aéreas. E dessa situação, o tribunal destacou que um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e a Agência Nacional de Aviação Civil para reduzir essa quantidade de ações, ele foi frustrado, não foi resolvido. E isso traz, esse caso, uma multiplicidade de ações contra essas empresas, nesses casos. O que pode ser trazido desses dados? Então, vamos lá. A primeira coisa é o atraso ou cancelamento desses voos. Ele vai ser julgado com base no Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a base jurídica que o Supremo vai analisar nesse agravo em recurso extraordinário, com essa decisão que suspendeu essas ações contra as companhias aéreas. Se o Supremo decidir que o que vale é o Código Brasileiro de Aeronáutica, o que acontece? As companhias aéreas, elas têm uma facilidade maior, elas conseguem ter mais excludentes, mais chances de evitar a situação de serem condenadas por caso fortuito ou força maior. Isso dá um fôlego para as companhias aéreas se o Supremo decidir com base no Código Brasileiro de Aeronáutica. Limita também a responsabilidade delas, então fica mais restrita a responsabilidade. Isso implica numa menor quantidade de indenização por dano moral. Se prevalecer o entendimento do Supremo, que vale nesses casos o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das empresas aéreas, ela é muito dura nesses casos. E isso favorece muito o consumidor. As indenizações são maiores e o entendimento pró-consumidor que está sendo dado nesses casos vai trazer mais benefícios, mais condenações às empresas aéreas. O que está por trás disso é exatamente essa questão. Se for aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica, as empresas aéreas vão ter um custo menor nessas ações. Se for aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor vai continuar e essas ações predatórias, elas também vão se multiplicar ainda mais. Esse é o entendimento básico dessas ações, dessa decisão do ministro Dias Toffoli nesse caso. E os trechos do próprio documento, eles trazem o seguinte: são 400 mil ações em trâmite no Brasil. 20 escritórios de advocacia são responsáveis por 10% dessa quantidade de ações. Aplicativos que estimulam processos automáticos. A pessoa entra, só preenche os dados e já ingressa no Poder Judiciário com uma ação, uma ação modelo, uma ação repetitiva. Isso faz, na visão dessa decisão, faz do Poder Judiciário um negócio jurídico. Isso é o que está sendo estudado. E agora, qual a situação? O que é que essa suspensão significa na prática? Para quem já tem processo em andamento, o processo fica congelado, não anda. Audiências que estavam marcadas, todas suspensas. Os prazos desses processos suspensos. A execução, quem estava já com o processo de execução pronto para receber, parada. Esperar, o que se pode fazer? É esperar o julgamento do STF. Para os advogados, nesses casos, deve-se reavaliar a estratégia a ser adotada ao ingressar com essas ações.
é a mudança de um direcionamento buscando soluções extrajudiciais. Por exemplo, a empresa Azul, quando acontece esse tipo de atraso em voo, ela rapidamente, por meio dos seus prepostos, já oferece um voucher de R$ 400, dependendo do atraso, R$ 300, R$ 400, já oferece também um voucher para a pessoa fazer ali uma refeição no próprio aeroporto. Então, a empresa já faz uma negociação para evitar esse tipo de ação. Então, essa quantidade de acordo, com certeza, ela vai crescer diante dessa decisão. Para as companhias aéreas, o que essa decisão, o que vai impactar? Há um alívio momentâneo. Por quê? Porque elas estão perdendo muitas ações. Vai haver uma redução de custos processuais e haverá uma previsibilidade maior. E também, nesse caso, se o Supremo, ao decidir aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica, as empresas aéreas também vão ser muito facilitadas nesses casos. Para os consumidores, nós que dependemos desse meio de transporte, o que nos traz insegurança, essa expectativa de mudança na jurisprudência, o que vai trazer, o que valerá no futuro totalmente para cada um. É uma situação diferente do que se tem hoje. Então, o que se evita, o que se procura evitar das empresas aéreas é o abuso, é o chamado overbooking, eles venderem mais passagens aéreas do que a capacidade para aquele voo. Isso acontece o tempo inteiro. Então, se você não chegar cedo para fazer o seu check-in naquela aeronave, você pode perder aquele voo. Por quê? Porque já tem outro para sair. Eles venderam mais passagens aéreas do que havia capacidade para aquela aeronave. Então, nesse caso, se você entrando com a ação, chegou, não tinha mais, deu overbooking, sendo aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica, as empresas aéreas vão estar na vantagem em relação ao consumidor. Isso é o que se tem nesse momento. O que vai ter nessa situação é uma economia para as empresas aéreas e prejuízo para o consumidor. Tudo isso vai ficar na óptica, certo, da análise do caso concreto. Então a tendência, né, nesses casos, a tendência histórica que se busca verificar do STF é equilibrar essa balança. Não dar completamente o bolo para as empresas aéreas, mas sim partilhar isso para que não haja. Tem que ser evitado o chamado overbooking. Isso é muito perigoso, porque se as empresas tiverem o poder de aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica nesse tipo de caso, a responsabilização delas será muito menor. Se prevalecer o Código de Defesa do Consumidor nessa decisão do Supremo, o que nós teremos de imediato é o Supremo decidindo em prol do consumidor. Se prevalecer o Código Brasileiro de Aeronáutica, haverá uma menor capacidade de condenação de indenizações. O fim desse dano moral praticamente vai terminar, o dano moral não vai ter essa situação, e uma redução gigantesca dos processos. Nesse caso, os consumidores perderão. Consumidores honestos, não estou falando de pessoas que fazem a litigância de má-fé, não é isso. Essa é a situação que nós temos diante dessa decisão. Nós temos que agora aguardar o que o Supremo vai trazer e eu vou mantê-los